Sustentabilidade, política, gestão, planejamento, ética. Esses e outros vários temas foram abordados na minha conversa com os jovens empresários, jovens presidentes de associação, políticos e comunicadores do estado de Rondônia. Olha, numa conversa muito agradável, a gente falou sobre muitas coisas, mas o importante é saber que o mundo hoje precisa da força dos jovens e somos nós, todos, que podemos fazer as mudanças que tanto sonhamos. Nesse papo, você vai comigo para Todeschini, para um escritório muito agradável, numa reunião onde o tema é sucesso. O empreendedorismo move os novos mercados. A cada novo ano, inovações nunca antes imaginadas são criadas e são os jovens empreendedores os responsáveis por toda essa inovação desse mundo simples, rápido e lucrativo. O Amazônia S.A. de hoje trouxe para os nossos estúdios, numa reunião super agradável, 3 áreas distintas do nosso mundo: a área privada, a área pública e as instituições, representadas aqui por esses jovens empreendedores e empresários de sucesso. E claro, no mundo da comunicação, convidamos também o jornalista João Albuquerque, ele que ajuda inclusive a divulgar esses nomes de expressão no estado de Rondônia. Eles estão aqui hoje com a gente numa sala de reunião que eu inclusive estava atrapalhando aqui a conversa. Eu queria que eles se apresentassem, vou começar aqui com o Alisson. Olá, meu nome é Alisson e eu trabalho na área de gráfica, né? Eu mexo com gráfica expressa em Porto Velho. Tenho 26 anos. Meu nome é João Albuquerque, sou idealizador e editor do site Folha Jovem e agradeço a Mirla por estar dando essa oportunidade para o empreendedorismo, que é a mola mestra do próprio programa dela. Meu nome é Eduardo Fumiari, eu sou aqui da Seguralta, Bolsa de Seguros aqui da Jorge Teixeira. Tenho 27 anos e estamos aí há quase 3 anos nesse segmento de seguros. Olá, eu sou Faués, sou empresário, tenho 25 anos e sou presidente da Associação dos Jovens Empresários de Rondônia, a AGE Rondônia. Meu nome é Leonardo Moraes, mais conhecido como Léo Moraes, e sou vereador aqui da nossa capital de Rondônia e fico muito feliz e honrado em participar. E já que você está com o microfone, Léo, eu queria começar com você. A gente está trabalhando temas muito interessantes nessa conversa de hoje, que é exatamente esse contexto do jovem na inovação, na globalização e na comunicação rápida das redes sociais. O papel desse jovem. Na política, Léo, como é que foi empreender a sua figura, as suas ideias, em um momento em que o Brasil vive uma tensão nessa área? Bem, nós temos bônus e ônus. O bônus da pujança, da gana, até mesmo de oxigenar a própria política em si. E, naturalmente, tem o ônus de ter um sistema político brasileiro ainda arcaico, que nós realmente não nos sentimos representados. Então, por isso é muito importante essa forma dinâmica e imediata de se comunicar. Porque a demanda reprimida, pelo menos em Porto Velho, ela é muito grande. E ela nos chega, e eu acho que com a nossa vontade de fazer a diferença, imediatamente a gente coloca em prática, através de pedidos de providências, através dos próprios projetos de leis. Então, esse encaminhamento é muito rápido, célere. Então a gente fica muito feliz porque ao mesmo tempo a gente até acaba pagando pela disponibilidade que a gente se coloca. Mas aproveitando que você está falando, você acha que é sempre legítima essa força, essa união nas redes sociais? Porque às vezes tem bandeiras que não são tão legítimas. São pessoas que estão simplesmente empunhando, em alguns casos, obviamente, empunhando uma vontade, um desejo que surgiu agora e tal. É importantíssimo que os jovens se reúnam nas redes sociais, que tem uma força, a gente já percebeu, ninguém controla mais, né? Mas, ao mesmo tempo, não é perigoso as pessoas se unirem com causas nem sempre legítimas e que toda a sociedade, por exemplo, mereça ser atingida? Bem, a nossa Câmara Municipal, a Casa de Leis, ela é um mosaico plural, né, pluripartidário, onde representa todos os nichos da nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, ela por si já acaba filtrando essas demandas, essas lideranças, ou muitas vezes as pseudo-lideranças. Então, legítimo em qualquer circunstância e em qualquer momento. Faués, você que é presidente da AGE, que é uma associação de jovens empreendedores, que tem um papel importantíssimo, porque imagino que nas mesas de reuniões de vocês,
vocês debatem temas que são pertinentes não só para os jovens, mas para todas as idades, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa importância de se unir, né, como jovens empresários, para definir caminhos mais felizes para todos. Sem dúvida, Mirla. A Associação dos Jovens Empresários de Rondônia, a AGE Rondônia, ela é uma entidade 100% empresarial, apartidária, cujo objetivo é disseminar a cultura empreendedora. Essa Associação dos Jovens Empresários, ela atua sob 3 pilares, que é capacitação, relacionamento e representatividade. E com certeza, Mirla, essa associação, ela vem de maneira a contribuir com o progresso do estado de Rondônia, com o progresso também do país, uma vez que ela é filiada à CONAGE, a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, uma vez que ela reúne jovens empresários e empreendedores em torno de um objetivo comum mais central na disseminação da cultura empreendedora. E o Eduardo Fumiari, mais conhecido como Fumiari, né, Eduardo? Ele é empresário de um ramo que é importante, seguros. Existe no mundo de hoje, vou aproveitar a tua área, para perguntar um pouco da instabilidade do nosso mundo. Instabilidade em muitas áreas, né? Vamos falar, por exemplo, já que eu estou falando com muitos jovens, que eu também sou muito jovem, das instabilidades emocionais nas redes sociais, né? As pessoas se expõem muito, né? Inclusive empresários. Já vi empresários falarem de coisas não muito positivas da empresa ou de um cliente, e isso foi negativo para a empresa. Então existe aí uma instabilidade em muitas áreas. As pessoas não estão cuidando muito da sua saúde, a gente percebe, estão focados muito mais no trabalho, e o jovem tem essa predisposição para se preocupar com a saúde e tal. Mas às vezes a gente percebe jovens tão focados no trabalho que não estão na academia, que não estão malhando. Ou seja, existe aí um universo muito rico de empreendedorismo, de coisas boas acontecendo, mas a gente está criando também uma geração tão comprometida com o trabalho, tão estressada, tão focada, que isso pode ser ruim. Então, o que você pensa a respeito disso como empresário jovem? Veja bem, começando pela parte das redes sociais, nós inclusive temos uma fanpage no Facebook, fazemos uma divulgação lá, temos também algumas plataformas online onde o nosso cliente pode acessar e consultar o seu seguro. E, obviamente, nem sempre, que nem você estava falando, existem uma agressividade espontânea em algumas situações na internet. A gente tem que saber também lidar com isso e podar com isso, sempre tendo uma resposta da parte da empresa muito concisa ao assunto, para não se perder também e não se envolver com a situação que às vezes é um pouco exagerada. Hoje aqui só na nossa capital, em Porto Velho, nós temos em média 40 acidentes por dia, dá um total de 1.200 mês. Né? Então nós temos um dos trânsitos mais violentos, e o nosso segmento, que atende bastante aí o seguro de automóvel, tem procurado atender o mais rápido possível, justamente do imediatismo. E aqui em Porto Velho nós temos muitos jovens, né? E as pessoas hoje dependem muito de se locomover do automóvel, então a gente tem que trabalhar com a rapidez da internet, tem que estar pensando no amanhã como um empreendedor, né? Porque a gente tem que fazer o trivial, mas e no ano que vem, no semestre, daqui a 5 anos, como é que vai estar a nossa capital e o nosso segmento? Então eu acho que é uns pontos que a gente sempre tem no dia a dia e tenta buscar. Vou aproveitar também a presença do Alisson, que é empresário e acabou, vamos dizer assim, acabou de abrir um negócio, uma empresa. Alisson, como é que você vê essa ação, essa busca do jovem pelo seu próprio negócio, por abrir uma empresa para crescer com a cidade, crescer com a sociedade, e em tempos em que o Brasil vive uma crise, né, institucional grave, e o Sebrae comprova, a cada 10 empresas que abrem no Brasil, em menos de um ano, 6 dessas empresas ou mais chegam a fechar. Como é que você vê esse desafio? Bom, eu acho que o que acontece com as empresas que acabam fechando é porque acaba entrando no mercado sem fazer um estudo de mercado, sem estudar mesmo a fundo o que vai fazer. E acaba também prestando um serviço de má qualidade, né? Na questão de prazo. E aí acaba tendo esse problema, né? E você ficar queimado no mercado com outros empresários, ainda mais na minha área, a parte de comunicação é algo que todo mundo precisa fazer, né?
É algo que todo mundo precisa fazer. O negócio estando bom, precisa fazer. Estando ruim, precisa fazer, principalmente, entendeu? Então, eu acho que você tem que ter preço competitivo, entendeu? Tem que entregar no prazo correto, entendeu? Ser verdadeiro com o seu cliente, entendeu? E não tentar enganar as pessoas. Porque eu acho que o grande problema hoje de muitos empresários, ainda mais que eu vejo algumas pessoas jovens, é ser afoito demais, né? É a pessoa querer atender uma certa quantidade de pessoas que não vai conseguir. Isso é algo que nós temos que fazer as coisas por etapas, gradativamente, fazer a coisa com qualidade, né? Como os meus professores sempre me ensinaram, né? Dentro da minha família. Eu acho que é ter calma na hora de fazer o negócio. Já que você falou de comunicação, eu vou conversar com o João Albuquerque, esse querido jornalista, colega. E o trabalho do João é muito bonito porque o João divulga essas personalidades que você está vendo aqui no programa. E ele é tão criativo, o João, e a criatividade move o mundo, que ele criou esse tablet aqui, que é um mousepad, para contar a história desses jovens empresários aqui do estado de Rondônia. Ele distribui isso e é um trabalho belíssimo, Folha Jovem. João, antes de falar de Folha Jovem, antes de falar da preciosidade do empreendedorismo dos jovens para mudar o Brasil, o empreendedorismo público, privado, a questão moral. Eu queria conversar com você sobre isso porque é um tema que na comunicação a gente percebe que em função dessa comunicação rápida, dessa necessidade de fazer publicidade pessoal, existe aí uma troca de valores do que é bom, do que é moral, do que é ético, né? E o que é bom para mim também tem que ser bom para você, regra. E aí a gente percebe que muitos jovens que depois se frustram quando mais velhos, às vezes tiveram uma vida mais focada ou só no eu, ou só na balada, né? Não buscou estudar. Então, assim, as histórias meio que se repetem, né? Então, a questão moral, a questão da ética, a questão do crescimento, o sucesso equivale a essa busca constante de ser sempre o melhor como pessoa, como filho, como esposo, como amigo. Você acredita nisso? Acredito. Eu acho, inclusive, que hoje os valores humanos estão cada vez mais superior do que as questões técnicas, financeiras propriamente dita. Você veja isso, que o homem correu tanto pela tecnologia, mas cada vez mais está buscando se reencontrar, porque se você for analisar a Revolução Industrial foi marcada quando as máquinas substituíram a mão de obra. Agora a internet, a tecnologia no todo tem essa questão de chegar para querer substituir o homem, é tanto que o computador tem memória, mas ao mesmo tempo estão correndo para se encontrar os valores humanos. Se você for analisar, ética, respeito, nunca teve tanto em evidência. Então, chega a ser um paradoxo. O homem lutou tanto para a tecnologia ser suprema no mercado e, ao mesmo tempo, hoje nós sentimos que está tendo essa ausência dos valores humanos. Aí o João pegou o gancho desse nosso papo aqui, que a gente está se conhecendo, falando de vários temas, que é exatamente isso. O que vem pela frente? Quais os desafios? Por que o jovem tem papel preponderante, determinante nesse novo mundo? Tá aqui, ó, eu tenho vários homens, eu aqui representando as mulheres, muito feliz, mas eu queria que cada um falasse rapidamente. O que o jovem, queria que vocês narrassem, né? Cada um com a sua história, com a sua profissão, com a sua área. Vamos falar assim, os nossos pais não conseguiram fazer, né? A nossa geração Y poderia realmente ter feito melhor. E a geração X, essa que está no auge, né, da intelectualidade, da busca dos sentimentos, ao mesmo tempo de se profissionalizar para ganhar um mercado super competitivo. Qual o papel? Como fazer para mostrar resultados, para ser diferente nesse mundo que 9 bilhões de pessoas disputam? Vou começar com a nossa personificação pública aqui, que é o vereador Léo Moraes. Bem, Mila, eu acho que o maior legado que essa juventude
que hoje ocupa as posições de destaque na sociedade devem deixar, é, sem sombra de dúvida, o desenvolvimento sustentável, o apego aos valores morais, éticos, sem deixar de lado a disputa acirrada que já faz parte do cotidiano, até mesmo do sistema no qual vivemos. O próprio capitalismo, ele tem como dinâmica a busca incessante pela sua autoafirmação, de repente pelo poder, mas nunca deixar de lado, eu acho que esses princípios que norteiam a vida em sociedade. Senão nós não precisaríamos viver em coletividade, né? Cada um buscaria o seu por si próprio sem pensar no próximo. Temos que ter princípios, valores e primar sem sombra de dúvida, seja na iniciativa privada e na pública, pela projeção positiva, que as pessoas do bem façam o bem. Então, quer mudar o mundo, seja você a própria mudança do mundo. Eu acredito que o jovem, ele tem uma característica muito destemida. Ele vai atrás, ele luta, ele faz acontecer, ele é inconformado com algumas questões que ele acredita que não estão coerentes com a realidade. Isso é muito positivo e eu acho muito interessante o fato do jovem hoje, ele tem um lado bom, mas tem o lado ruim, mas olhando para o lado bom, como o próprio Alisson colocou, o fato dele ser um pouco afoito, ele quer fazer acontecer. E faz. E olhando um pouquinho para trás, aqueles que vieram antes da gente, buscando a experiência que eles nos trazem e fazendo acontecer, eu acho que é uma junção perfeita para que a gente possa, de fato, trazer o progresso. Para não ficar chovendo no molhado, né, que meus amigos já disseram coisas aí muito importantes. O que eu tenho agora, um lema, principalmente que se iniciou aqui pessoalmente em 2013, é pensar no futuro. Sempre fazer um planejamento, pelo menos para daqui 2 anos ou 5 anos. A gente observa que é tudo muito imediatista. Quando você vê, é janeiro, já estamos em novembro praticamente. Então está tudo parecendo estar muito rápido. Então, se programar, eu acho que os jovens devem também se programar e planejar as suas vidas, porque tem passado cada vez mais rápido. Eu também tenho algumas convicções comigo em relação à questão do planejamento, né, da sustentabilidade, como disse o nosso amigo Léo aqui. Nós temos que pensar mesmo, né, em crescer com sustentabilidade, né, seja em qualquer área. Né? Fazer algo que tenha base, alicerces, né? Vamos fazer um paralelo aqui com uma outra profissão paralela que é a arquitetura. Não se constrói nada, né, sem fundações bem alicerçadas, bem fincadas, né? Então, planejar de 2, 4, 6 anos, como o Fumiari disse, fazer acontecer, né? Que o jovem tem que ir para frente, ir para cima. Então, viva o jovem afoito que planeja. Afoito que planeja. Eu aproveito para fazer uma reflexão, sendo porta-voz daqueles jovens que não tiveram a oportunidade de estar nessa mesa ou de estar abrindo seu próprio negócio. Por que eu me coloco nesse lugar? Porque eu até me emociono, porque eu fui jovem que não tive tantas oportunidades. E se a minha mãe, dentro da sua humildade, não tivesse apostado em mim, pessoas da minha própria casa, vizinho, talvez não tivesse nem ter acreditado. Então tem muitos jovens que, infelizmente, o Brasil, a sociedade é cruel, não dar oportunidade. E eu estou falando daqueles jovens que às vezes não conseguiu ter um lastro cultural, não conseguiu ter um grau de escolaridade. Porque a gente às vezes, quando é jovem que não tem oportunidade, o jovem é igual a um barco. Se um barco sai planejado, com bússola, com diário de bordo, ele vai chegar ao seu destino perfeito. Mas se não tiver isso, fica à deriva e pode chegar a qualquer lugar. Então é uma reflexão. Eu, como editor do site Folha Jovem, que esse site tem justamente o papel de educar os jovens, porque a educação é tudo. A educação que eu estou falando não é só aprender gramática, só aprender matemática, mas é um exemplo do Rafael que eu conheço na Avenida Eletronorte, que chega para mim e me parabeniza: João, parabéns, o Folha Jovem. Eu estava lendo uma matéria e aprendi a malhar, que eu estava malhando errado. Então, essa educação que eu quero que os jovens tenham oportunidade. Sensacional! Hoje, o Amazônia S.A. recebeu essas personalidades influentes, importantes aqui no estado de Rondônia e foi um prazer recebê-los, cada um. Muito obrigada. E a gente vai ter outras oportunidades para falar de empreendedorismo, de sucesso e de futuro. Obrigada.